Nos livramos de Nicolas Latifi, mas Nico Hülkenberg, um nome que vive na boca de todos os chefes de equipe dentro do paddock, de vez em quando está dentro de um cockpit. Mas será que ele realmente merece isso? Parece piada, mas não é. Alguém é louco de considerar? O roteirista pegou leve, já eu que vos falo, já adianto. Nico de volta na Fórmula 1 é um grande erro, tanto quanto ter Stroll no grid. Mas antes de esculachar ou defender o alemão, vamos entender seus números e a história. As origens. Nascido em 19 de agosto de 87 na cidade de Emmerich em Rien, na Alemanha, Nico Hülkenberg deu seus primeiros passos, suas primeiras voltas no kart, logo com 10 anos de idade. Logo em 2001, com 14 anos, já conquistou seu primeiro título, sendo este o campeonato italiano júnior de kart, mantendo no ano seguinte seu troféu em casa, e conquistando também em 2002 o campeonato alemão júnior da categoria. O jovem tinha um futuro brilhante pela frente. Logo no ano seguinte, a conquista júnior, Nico conquistou o campeonato alemão de kart, que chamou a atenção enorme de Willy Weber, que na época era empresário da lenda de Michael Schumacher. Willy não hesitou e já estava comparando Hülkenberg a Schumi. Leigo engano, amigo, leigo engano. Aliás, gravíssimo engano. 2 anos mais tarde, o alemão foi se arriscar no monolugar, indo correr na Fórmula BMW alemã, onde causou uma excelente impressão por lá, conseguindo vencer 8 das 20 corridas que tinha no calendário, vencendo o campeonato com certa facilidade. Logo ficou claro que a categoria estava ficando pequena para o alemão e foi a vez dele se arriscar nas preparatórias para a Fórmula 1, a base para um futuro campeão. Nico ingressou na Fórmula 3 alemã em 2006, optando por se manter em seu país antes de ir para o famoso e disputado campeonato europeu na categoria, mas digamos que ele não foi tão bem sucedido assim, ficando apenas na 5ª colocação em seu ano de estreia. Em 2007, Nico resolveu ousar e foi se aventurar na conhecidíssima F3 Euro Series, correndo pela já premiada e conhecida equipe ASM. Naquele ano, o alemão correu ao lado de um homem que sobreviveu ao fogo. Então vamos ligar, como é que é? Aperta o número 1, liga. E aperta o... Puta, tá pegando fogo, bicho! Olha lá. Francês Romain Grosjean, o qual se sagrou campeão no final daquela temporada, com Nico ficando em terceiro na colocação geral, conquistando naquele ano 4 vitórias, além de ser o vencedor do F3 Masters em Zolder. Com esses resultados surpreendentes para um novato, Hülkenberg conseguiu dar suas primeiras voltas em um Fórmula 1 em dezembro de 2007, pilotando uma Williams, bem como seu xará Nico Rosberg. Agora o alemão estava sendo acompanhado de perto por nada mais, nada menos que Sir Frank Williams. E, após seus ótimos testes na escuderia britânica, Nico conseguiu a vaga de terceiro piloto na equipe para do ano de 2008. Após esse impressionante desempenho de 2007, Hülkenberg veio com sangue no olho para a F3 em 2008 e literalmente passou o carro naquela temporada. Talvez foi a única vez aí, vai. Conquistando um total de 7 vitórias, sagrando campeão da categoria naquele ano. Ou seja, estava na hora do alemão avançar para a próxima etapa, a Fórmula 2. Na época, GP2. GP2, me lembro o Alonso no rádio reclamando do motor da McLaren. Ao entrar na categoria que antecede o piloto, a Fórmula 1, o alemão não apresentou resultados satisfatórios nem convincentes com seu começo. Porém, ao longo da temporada foi crescendo em sua equipe ART e conseguiu conquistar sua primeira vitória em Nürburgring, vencendo as 2 corridas do circuito. De lá em diante conquistou mais 3 vitórias e 3 pódios, sagrando-se campeão mundial de GP2 no final da temporada de 2009. Agora, claro que Nico Hülkenberg iria para a Fórmula 1, mas será que ele iria corresponder às expectativas de todos? A estreia decepcionante. Como vocês viram, Hülkenberg estava sendo acompanhado de perto por Frank Williams, que não bobeou e logo contratou para ser piloto de equipe dele em 2010, e digamos que o alemão não foi muito bem no início da sua temporada, mas claro que tinha um fraco FW32 que também não ajudava. Contudo, apesar dos pesares, o alemão conseguiu apresentar um melhor desempenho na segunda metade daquele ano, tendo a façanha de conquistar uma pole position em Interlagos, porém acabou terminando a corrida na modesta 8ª colocação. Após esse desempenho apático, a equipe inglesa definiu que não queria mais ver o alemão pilotando seus carros e lhe deu um pé na bunda, contratando Pastor Maldonado, Pastor vencedor de corrida, e o Nico. Bom, vamos chegar lá, para ocupar seu lugar, porém Nico não ficaria sem equipe para 2011, Force India 2011 e 2012. Muitos devem estar falando, mas o Nico não correu na temporada de 2011. Calma, amigo, ele correu sim. Digamos que correu e não correu.
porque ele só participava de algumas sessões de treino livre, visto que era novamente um terceiro piloto, mas dessa vez na saudosa Force India. E bom, Nico não ficou muito tempo como piloto reserva, assumindo o posto de titular já em 2012, substituindo também o alemão Adrian Sutil, o brabo da coleção de carros. Tem vídeo dele aqui no canal, se liga depois. Bom, digamos que 2012 foi um ano de redenção para Hülkenberg, onde o alemão conseguiu mostrar o maior potencial e conseguir importantes posições no grid. Porém, seu show foi novamente reservado para Interlagos. O alemão amava o Brasil para fazer aquela baguncinha. Nico conseguiu liderar aquela prova por incríveis 30 voltas, apenas perdendo a liderança após rodar com o Lewis Hamilton. Naquela temporada foi bem especial para o alemão, conseguindo resultados surpreendentes, conquistando um quarto lugar na Bélgica e boas colocações nos extintos GPs da Indy e Coreia do Sul. Antes do final daquela temporada, Hülkenberg acertou com a Sauber para ser piloto em 2013. Contudo, hoje temos uma informação que pode assustar a todos. Nico Hülkenberg era para ter sido piloto da Mercedes. Sim, amigo, isso mesmo que você ouviu. Ross Brown revelou há um tempo atrás que Nico era a segunda opção caso Lewis Hamilton optasse por se manter na McLaren. Imaginem Nico Hülkenberg brigando por título. Na real, eu não consigo imaginar não. Sauber 2013. Na temporada de 2013 foi um verdadeiro balde de água fria na carreira de Hülkenberg, estando em uma equipe que tinha um dos piores carros do grid, com um chassi fraquíssimo que facilmente forçava os pneus traseiros ali do carro. Hulk até tentava, mas sempre fracassava em manter aquele carro desastroso e pouco competitivo. Um carro só foi melhorar na metade da final da temporada, onde foi adicionado um novo pacote aerodinâmico. Nico aproveitou a melhor e cravou um terceiro lugar no treino em Monza e terminou aquela corrida na quinta colocação. Após esse desastre, Hülkenberg decidiu voltar à Force India em 2014. O bom filho a casa retorna. A volta do alemão para a equipe indiana no ano de 2014 foi uma jogada inteligente demais, visto que a Force India estava utilizando o novo e poderoso motor V6 da Mercedes, diferente da carroça da Sauber, que ele estava tendo enormes problemas com a unidade de potência. Naquele ano, apesar de não conseguir conquistar um pódio, guardem essa informação, Nico foi um piloto que mais trouxe pontos para a equipe de Vijay Mallya, o que lhe garantiu por mais um ano uma vaga no cockpit da escuderia. Em 2015, Hülkenberg fez história, mas não foi na Fórmula 1, e sim nas 24 horas de Le Mans, sendo o primeiro piloto ativo da Fórmula 1 conquistar o título da categoria de Enduro. Porém, na Fórmula 1, a temporada de Nico e da Force India foi bem irregular, com erros do próprio piloto e um carro mais limitado do que o da temporada anterior. Claro que também teve muito azar em 2015, sobretudo nas corridas de Spa, onde teve um problema técnico que o impediu de correr, e nos Estados Unidos, onde novamente o carro falhou. Contudo, em algumas situações foi o próprio piloto que causou seus problemas. Como grande exemplo, a colisão com Massa em Singapura e na primeira volta do GP da Rússia. Apesar de tudo isso, Nico ainda foi mantido na equipe em 2016, porém novamente não começou bem a temporada, não conseguindo se manter na zona de pontuação. Porém, após a pausa do meio da temporada, o alemão conseguiu um improvável quarto lugar na Bélgica, pontuando nas 6 das últimas 8 corridas, terminando o campeonato com 72 pontos. Nesse meio tempo, a Renault anunciou que teria um lugar vago em seu cockpit para 2017. Nico não perdeu tempo e se juntou à equipe francesa. Decepção à la francesa. Tendo terminado a temporada de 2016 em uma posição boa e com uma pontuação convincente, visto que o carro não era lá essas coisas, Nico conseguiu essa tal vaga na Renault. O início foi bastante promissor para o alemão na equipe, conseguindo somar 43 de 57 pontos marcados pela equipe naquele campeonato desastroso ali da escuderia francesa. Em 2018, Hülkenberg continuou com a ascendente aí da Renault, mas digamos que seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, estava se destacando mais, deixando o alemão sob pressão no cockpit. Contudo, ao final daquela temporada, que diferentemente da anterior, foi muito boa para a Renault, Hülkenberg conseguiu superar seu companheiro, somando 69 pontos contra 62 de Sainz. Porém, a temporada de 2019 traria para Nico um desafio maior e um sabor bastante amargo. 2019, o nômade Daniel Ricciardo decidiu se arriscar na equipe, fazendo jogo duro com Nico Hülkenberg, que não tinha tanta regularidade quanto o australiano de riso fácil. Com um carro não tão desenvolvido, digamos que Ricciardo fazia milagres enquanto Nico mantinha um desempenho mediano. Contudo, a Alemanha poderia ter mudado totalmente sua vida naquela temporada e sua carreira na Fórmula 1. Pois é, poderia. Nico estava finalmente, coloca a grande aí na tela, editor, conseguindo beliscar um pódio, quando acabou saindo da pista e se chocando contra o muro no lendário circuito de Hockenheim. Fim da linha para o sonho do alemão. Ao final daquela temporada, a Renault decidiu não mais renovar com Hülkenberg e contratou o jovem francês Esteban Ocon para ocupar a vaga do alemão, que nunca mais viria pilotar pela equipe francesa. O azarado que é sempre reserva.
Huckenberg ainda entrou nos cockpits em 2020 e 2022, sendo 2 vezes pela Racing Point e o mesmo número de vezes pela Aston Martin, contudo, novamente, fracassou em ter resultados satisfatórios nas oportunidades que teve. Tá certo que foi ali meio de improviso. Para nós fãs da Fórmula 1 é quase automático pensarmos que quando um piloto não pode correr, Huckenberg o substitui. Já virou até meme. Ou quando um piloto está em fim de contrato, sempre o nome de Huckenberg surge como postulante à vaga. Porém, convenhamos, isso já ficou chato e mais, desnecessário. E aqui começa o esculacho por minha parte, do narrador e do roteirista. Um piloto que nunca teve um auge, nunca conseguiu um mísero pódio, nem ao menos conseguiu resultados dignos de aplausos, não merece uma vaga de titular em uma equipe da Fórmula 1. Inclusive, arrisco a dizer que já passou da hora de Huckenberg abandonar a categoria, para enfim termos uma certa paz, abrindo assim também uma maior concorrência de jovens talentos no esporte. Ah, e acha que estamos exagerando? Pera aí, editor, coloca na tela os números do rapaz. 12 temporadas, sim, 12 temporadas. Auge, 3/4 lugares. Tudo isso em 181 corridas. É brincadeira, não dá. Vocês estão de sacanagem! Nico não tem defesa, está certo que ele deu muito azar em algumas corridas, mas sempre foi mediano. O cara nunca bateu em outras lendas que consideramos da mesma prateleira que ele. Calma, vou colocar na tela para você alguns nomes a fim de comparação. Em 2011 foi substituído por Pastor Maldonado, que adivinha, venceu pelo menos uma corrida em 7 temporadas, em 95 corridas, metade das de Nico. Próximo, olha que torci o nariz no começo de 2022 e pode vir ser seu companheiro caso a Haas faça essa besteira de contratá-lo. Estamos falando de Kevin Magnussen, que pelo menos subiu ao pódio uma vez na vida. Tem mais, você aí que reclamava de Romain, de Firestorm, Grosjean, nosso menino que já subiu mais no pódio do que esses dois juntos. Está certo que foram nos anos gloriosos e dias de glória ali, né, da Lotus lá em 2012, 2013, mas subiu, está na estatística. Então, ou seja, se a desculpa é experiência, já que também possui menos GPs, 179, então chama nosso francês maluco, que além de fazer mais, pelo menos agita o grid em algumas largadas, atrás de safety car e por aí vai. Pegou essa referência aí, né? Bom, Nico, além de ter menos ao que oferecer do que esses pilotos citados acima, pode vir a ocupar lugar de possíveis novos talentos e pilotos da Fórmula 2 que estão mandando super bem e merecem chances. Se for para trazer pilotos de tal calibre, deixe os jovens aí por mais uma temporada, tipo o próprio Mick, ou chances para outros que sejam. As equipes da Fórmula 1, ou pelo menos algumas, seguem insistindo em pilotos antigões aí, que já demonstraram que não são tão bons assim, são incompetentes na verdade para pilotarem um carro, tais quais Giovinazzi e Huckenberg. E dá para aumentar essa lista com Latifi, Stroll, mas que trazem dinheiro, e contra isso é difícil argumentar por lógica. Agora, só nosso alemão aí é o mais novo bilionário do pedaço, e a gente não sabe. Do contrário, sinto muito Nico Huckenberg, mas a Fórmula 1 e os fãs não merecemos você e o seu auge que nunca veio. Obrigado por tentar, mas deixa outra agora. Ah, e Haas e qualquer outra equipe que esteja pensando nessas asneiras, por favor, reconsiderem para o bem de vocês. E para nós que assistimos, coloca o Pietro Fittipaldi. Confia que nosso menino vai desenrolar a missão melhor que Nico. Tem o Enzo também e tantos outros jovens. Ah, e não é possível essa adoração por um piloto que nunca subiu no pódio. Deixa eu acalmar agora, já que falamos em Fittipaldi. Se liga nesse vídeo aqui do nosso tubarão, como tudo começou e seus números até agora, porque ele é digno de um lugar também na Fórmula 1. O vídeo tá começando em 5 segundos, te vejo lá. Ah, e se quiser saber como viver de YouTube criando vídeos criativos e dinâmicos, olha essa aula grátis da Elementar Academy, o link tá na descrição, é curso brabo demais, só vai.